Como não desanimar como professor de música? O que eu mais tenho ouvido aqui nas caixinhas de pergunta é a galera que tem desanimado no meio do percurso. Eu sou Tatiana Starling, sejam bem-vindos ao Poderosa Cast. Esse é o meu digníssimo Matheus Starling. Fica até o final do vídeo que você vai receber o passo a passo para não desanimar nessa caminhada. Então, gente, esse podcast é para você que é professor de música e empreende, tá? E ele não poderia acontecer se não fosse o nosso patrocinador, JMC Academy, que é uma universidade na Austrália da área criativa. Trabalha com game design, produção musical, performance musical, cinema, várias coisas, music business, várias coisas dentro da área criativa, tá, gente? E a JMC é uma parceira nossa há muito tempo. A gente tem enviado alunos ao longo dos últimos 5 anos, né, Matheus? E a galera chega aqui muito preparada, muitos deles nem voltam, né? E estão vivendo aquele sonho de sair do Brasil. E se forma em 2 anos e meio ou 3, né? 2 anos e meio ou 3. Na verdade, assim, é o mesmo nível, é visto aqui no Brasil, né? De graduação, 3º grau, mas você se forma em menos tempo. Então, se você tem esse sonho e tem essa vontade de estudar fora do Brasil, JMC é uma faculdade que cabe no bolso do brasileiro. Se você não segue a gente, segue aqui no JMC Academy Brasil no Instagram, manda um direct que a gente vai tirar as suas dúvidas. É isso. E o nosso tema, né, Matheus? Como não desanimar como professor de música. Matheus, eu penso o seguinte, na verdade, o desânimo ele existe em qualquer profissão. Como não ser vencido pelo desânimo. Como não ser vencido pelo desânimo. Porque o desânimo, ele pode até vir, ele só não pode te vencer, te ganhar, né? Fala um pouquinho pra gente, pros professores que têm nos acompanhado, Matheus, como que é essa sua rotina como professor de música? Tipo, quando você acorda, o que que você faz? Abro o olho. Então, depois de abrir o olho, que é um momento importante, que dá aquela vontade de voltar a dormir, né? Nós somos hoje em dia, podemos dizer que somos muito privilegiados pela rotina que a gente tem. A gente tem uma rotina muito... Não foi sempre assim. Existem momentos de muito sacrifício, e você sabe bem disso. Eu sacrifiquei noites mal dormidas. Não, muitas noites sem dormir. Você ia dormir de manhã, né? Se pudesse voltar no passado hoje, faria diferente? Talvez sim. Eu poderia me sacrificar de outras maneiras. Mas enfim. Cuidado melhor da saúde. E hoje eu posso falar de quem chegou num lugar olhando para trás, tá? Tá. O que a gente vai falar aqui não está na ordem, mas eu acho que é muito importante você cuidar da sua própria saúde. Porque se você está mal na sua saúde, se você dorme mal, se alimenta mal, não faz exercício, você pode estar em qualquer profissão. Uma hora você vai pagar um preço por isso. E não é só um preço na saúde. As pessoas pensam, uma hora eu vou ficar com problema de saúde, eu cuido. Mas não é só isso. Porque quando você está desregulado com a questão de alimentação, você sobe o peso, dorme mal, tem a questão da liberação hormonal. Os hormônios. Os hormônios que a gente diz, hormônios da felicidade, né? E aí você começa a liberar muito cortisol, que é aquele hormônio que não é bom, o hormônio do estresse, que inclusive é um hormônio que é muito liberado de manhã, por isso é bom malhar logo de manhã. Você já pega ali esse cortisol liberado, já usa esse momento estressante, né, da quebra do ciclo do sono para ir para uma academia, por exemplo, né? Academia para você hoje, então, não é estético? Tem uma questão estética, que você fica mais bonito, isso também influencia para dentro, né? Isso é uma coisa engraçada, né? Porque as pessoas antigamente... Achei que ele ia falar que não era estético, gente. Não é, porque eu tenho 2 hernias de disco, eu preciso malhar, e eu comecei a malhar pesado em função disso, cuidar realmente, ter personal trainer, me alimentar melhor, dormir melhor, porque eu tive um reflexo na minha saúde, né? Sim. Mas tem aquela questão de que, por muito tempo, as pessoas diziam a beleza não importa, o que importa é o que está dentro. Só que se você se vê feio, se você se vê encurvado, se você se vê triste, isso influencia para dentro. Na sua performance como profissional, como pessoa. Então, vida. assim, tudo tá ligado. Isso não pode ser a prioridade. Eu preciso estar lindo, maravilhoso. E você é vazio, não estuda. Não. Tem que ter um equilíbrio de tudo, né? Tudo tá ligado. Então, olha só. Nossa rotina, você acorda, abre o olho. Eu acordo, abro o olho. Logo de manhã, a gente come de manhã proteína para dentro. Nós temos ali um devocional, a gente lê a Bíblia. Eu, pelo menos, faço isso, leio a Bíblia
oro e já caio dentro de responder e-mail, responder caixinha de Instagram. Tem aquela primeira leva de trabalho no Instagram que eu faço, respondo algumas coisas e a gente vai para academia, volta, tem mais uma segunda bateria, né, de trabalho e a gente almoça junto todos os dias, a gente tem esse privilégio. Mas olha só, coisas que para mim foram muito difíceis. Dormir mais cedo. Pô, tem que conseguir dormir antes de meia-noite. Para mim isso aí é um ganho na minha vida absurdo, porque por muitos anos eu sempre fui daquele cara que eu produzo melhor à noite. Ok que tem pessoas que à noite produzem mais, só que não é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Se você vive nesse ritmo, você está vivendo um ritmo errado e você não tem nenhum benefício disso. Se você acha que produz bem 1 hora, 2 horas da manhã, experimente dormir mais cedo, acordar mais cedo e trabalhar mais cedo. Você vai produzir com muito mais energia. Então hoje eu acordo, eu durmo mais cedo, consigo dormir antes da meia-noite, consigo acordar mais cedo e eu pus toda a minha rotina para antes desse momento. Alimentação, a gente se alimenta bem, né, dentro do que é possível. Fazer as nossas alimentações evitando fritura, evitando gordura, evitando açúcar, mas o quê? Os excessos, Os excessos, né? né? Os excessos. Mas final de semana você come dá pra dar uma chutada de balde. come um bizinho. Ele adora bis, gente. Que engraçado. Quando eu abro a caixa de bis, eu já tiro a minha quantidade, porque eu sei que ele vai comer o resto. A Poderosa Cefone me tira. Ela gosta de chocolate caro. Eu adoro chocolate barato. Não, ele gosta de barato. Eu gosto de chocolate barato. Eu gosto daquele Snicker. Você gosta do shot. Não, mas aquele outro. O Snicker também, você gosta. Bis também. Então, mas tem que ter um momento para isso. Mas quando você está se alimentando bem, dormindo bem, fazendo exercício, o que vai acontecer? Você vai liberar hormônios que geram mais prazer. Você vai ter mais prazer de trabalhar. Vai estar mais bem-humorado. Mais bem-humorado, mais produtivo. Você vai ter mais vontade de fazer coisas novas. Isso é interessante porque é um ciclo que ele se alimenta de maneira positiva. Você dorme bem, você come bem, faz exercício, logo você vai estar liberando mais hormônios, vai estar com um peso mais adequado, você vai estar produzindo mais. Então, pensar nisso e se cuidar não é só um benefício estético, alguma coisa. Isso impacta em tudo, né? Impacta também na sua produtividade. Sim. Qual o segundo ponto que nós temos? Eu perguntei Então, o primeiro é se cuidar. Se cuidar. Isso vai influenciar em tudo. Não é só uma questão estética. Impacta em hormônio, impacta em tudo mais. E qual é o outro ponto que você tinha falado para mim? Então, o segundo item é autorresponsabilidade. Ok. Esse é um item muito interessante, porque a gente acha que a gente é responsável, mas quando as coisas saem do controle, a gente vê que a gente não é tão responsável assim. Né? Em tudo na vida, quando você olha, você está sempre apontando o dedo para alguém. Quando eu falo de autorresponsabilidade, eu tenho usado isso muito na minha vida, é ver que eu sou responsável até pelo que as pessoas fazem comigo. Porque eu deixo que elas façam isso comigo. Então, a gente está falando sobre desânimo, né? Uhum. Então, a autorresponsabilidade, ela é muito importante para você se blindar do que as pessoas falam, do que as pessoas... Quer dizer, na verdade, as pessoas fazem e falam, mas você quem vai decidir como reagir a isso. Sim. E isso tem a ver com autorresponsabilidade, porque se você deixa, isso vai te minar e te desanimar. E também tem a questão da autorresponsabilidade em relação à sua parte técnica, né? Eu não sou musicista, mas eu sou gestora, né? Eu faço a parte administrativa. Eu tenho a minha responsabilidade nessa área. Então, eu preciso estar afiada, né? Com isso, com as tecnologias, com tudo de novo que entra, com as leis trabalhistas que mudam, com os impostos novos, está alinhada também com essa questão de gestão de pessoas, como fazer os funcionários engajarem melhor. Então, assim, autorresponsabilidade também técnica. Sim. E você? O que você acha dessa autorresponsabilidade da parte técnica? Eu acho que o que você mais pode falar para um professor não desanimar. Eu acredito que você vai falar que ele tem que se manter estudando, né? Não, além de se manter estudando, o professor, ele precisa, o que a gente vê muito, isso é muito comum no meio do professor de música e no meio do artista de uma maneira geral. O que é comum? É culpar o sistema. Uhum. Tipo assim, tá ruim agora por causa do sistema,
por causa da política ou por causa do momento. É claro que isso tudo pode influenciar. Só que, se você sempre joga a responsabilidade para uma pessoa ou para uma entidade, o que você está fazendo é simplesmente postergar aquilo que você deveria fazer. Porque por mais que existam problemas, por exemplo, recessão é uma realidade. Estamos vivendo uma recessão, uma pré-recessão. É uma realidade. E aí? O que eu faço? Eu fico do mesmo jeito esperando um momento de bonança ou eu ajo de alguma maneira para acelerar aquilo que eu posso fazer, melhorar os meus processos. Então, o professor de música ele precisa estudar todas as outras áreas, o autoconhecimento, o empreendedorismo. Ele precisa estudar sobre o mercado. E ele precisa continuar estudando como músico. A questão toda é, nossa, meu Deus do céu, tô ansioso, tô até mais desanimado agora. Faça isso em pequenas porções. Você faz essa questão, você estuda sobre autoconhecimento? Muito, né? Eu gosto muito de ler, fazer cursos, mentorias. Então, assim, a gente está muito bem porque a galera alinhado com isso. Porque a galera acha que você faz mais buscas só na sua área, né? Ou então, como você fala aí sobre mentalidade e tal. Mas a gente lá em casa, um assunto que é muito interessante que a gente tem falado agora é sobre autoconhecimento, sobre os tipos de personalidade, sobre traços de caráter. Cara, que são assuntos maravilhosos, super reais, né? E você também estuda sobre essas coisas e você acha super interessante. Às vezes eu pego meu Instagram e tá cheio de lá de directs do Matheus. É sempre alguma coisa voltada. Olha aqui o seu traço de personalidade, o seu traço de caráter, o que tá falando. É você mesmo, né? Não, mas eu acho isso importante porque quando a gente entende quais são as nossas qualidades e quais são as nossas fraquezas, o que a gente faz? A gente trabalha com as nossas fraquezas numa medida que a gente consiga superar o que precisa ser superado, e não tudo. Porque tem coisas que são inerentes à nossa personalidade, ao nosso caráter, e que não vale a pena você investir tanto em mudar. Então a fraqueza, os seus pontos fracos, você precisa mudar aquilo que está te prejudicando. Mas o que você precisa investir muito é nas suas fortalezas. O que você faz muito bem, que é inerente a você, a sua personalidade, caráter, temperamento, que você pode explorar ainda mais, porque você vai ser muito bom em algo. Então quando você se conhece, tem essa questão de potencializar aquilo que você já tem como força. Sem contar nas relações, né? Porque você não só se conhece, como você tem quando você estuda isso, você estuda de forma amplificada, você vê outros tipos de personalidades, né? E aí faz com que você tenha relacionamentos melhores, né? Sim. Lá em casa, fala aí, quando você descobriu que meu traço de caráter era rígido, o que você descobriu várias coisas, fala aí. Porque Você descobriu não, você entendeu várias formas de agir da minha parte, né? Eu acho que uma coisa que me marcou muito é querer ser perfeita, né? E ser vista como perfeita, o medo de ser trocado. E isso é uma coisa que influencia na maneira como você fala, como você se comporta, mas não estava claro o que era isso, né? Para quem não conhece, gente, esses traços de caráter é uma... Como que a gente fala? Pode falar o nome? É uma linha da psicologia. Isso aí, primeiramente, tem que deixar claro que é uma teoria. É uma teoria, né? Mas que a gente acha que é muito real. Assim, a gente vê... Uma linha da psicologia, esse filósofo é da época. Esse psicólogo. Ele foi um parceiro de Freud, eles romperam com ele na época, e ele diz que através dos traços corporais você consegue ver muito o caráter da pessoa. Através da sua forma física, você vê os traços de caráter daquela pessoa. Então, ele dá 5 nomes, né? Que tem a rígida, o masoquista, o psicopata, o esquizoide e o oral. São 5 traços. E é impressionante cada um deles, como que bate, né? A gente às vezes olha alguma pessoa, que ele ali é o quê? Ele é psicopata, é masoquista, que não tem nada a ver com a palavra, tá? É só... O cara é psicopata matador. Não tem nada a ver com isso, porque no caso o Matheus é o psicopata e eu sou rígida. Cara, mas é impressionante como isso tem a ver. E se conhecer, o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, tudo isso faz com que você também se relacione melhor com as pessoas. O terceiro ponto aqui, Matheus, que a gente colocou, que a gente conversou antes de estar falando pra galera, é ser vendedor. Ser vendedor. Porque o professor de música,
Eu vou falar isso, lá na escola eu vejo isso muito, e sempre nos meus treinamentos lá com os professores, com a equipe, eu sempre começo com a premissa: aqui dentro, nós temos um time comercial, mas aqui dentro todo mundo é vendedor. Como que foi para você, Matheus, aprender a ser vendedor? Porque você também não tinha essa visão sobre ser músico, né? Não, isso aí é uma fraqueza que eu tinha. Que tem a ver com a minha personalidade. Eu sou um cara introspectivo. Você acha que não tinha a ver com a profissão também? Não, mas são escolhas que você faz baseadas muito na personalidade. Porque eu escolhi ser músico. Sim. Essa vocação, esse chamado, vem através de como eu sou, né? A minha personalidade mesmo, meu temperamento. Então você acha que os professores de música também podem ter essa mesma visão, né? Olha só, para o cara ser vendedor no sentido de, cara, a profissão do cara é ser vendedor, ele precisa ter também a personalidade voltada para isso. Se você põe um cara introspectivo para ser um vendedor de uma empresa, ele vai sofrer. Mas a gente está falando aqui como não desanimar como professor de música. Esse professor de música tem que ser um vendedor. Mas eu vou chegar lá. Ah, tá, ok. Então, olha só, eu não sou um vendedor por essência, você é. Porque você é uma pessoa extrovertida, você gosta de lidar com pessoas, então você faz leituras muito mais fáceis nas pessoas, você é muito mais persuasiva, tem a leitura, a persuasão, que já é natural para você. Sim, sim. Então você já é uma vendedora, tem um potencial de vendedora muito maior do que eu. É mais natural. Eu tive que trabalhar essa fraqueza minha, porque eu sou um cara artista, idealista, introspectivo. Então faço para mim, né? Eu trabalho bem sozinho. Você chegar e oferecer alguma coisa para uma pessoa, para mim sempre foi uma coisa que não faz parte. Gente, ouçam isso. O Matheus Starling falando. Não fazia parte da rotina dele. Ela lembra que... E como mudou, Matheus? Não, ela lembra bem como que era mais no início. Eu era assim, eu queria assim, cara, eu ficava tão empolgado com as coisas que eu fazia, as aulas e tal. Aí que tinha as pessoas tivessem 3, 4 acesso, aulas né? lá, né? O cara, pô, mas você levar, vai... Eu te dou a outra também. Não tem essa, não. Leva desconto aí. O cara, ele gravava as paradas, ele achava tão legal, ele achava que podia contribuir tanto e tal, e aquilo pudesse crescer de uma forma... Não valorizava nada não valorizava. E aí o cara chegava pra ele e falava assim, pô, cara, vi que você tá fazendo aquela aula, tá? É quanto? Ele falou, não, pra você já vou te dar um desconto. Ele dava desconto antes do cara comprar, antes do cara pedir, né? Então, porque... E isso é legal, porque isso é legal assim... Todo mundo amava isso, né? Pô, Matheus é muito gente boa e tal. Mas, por outro lado, você está prejudicando, porque o cara poderia pagar e ficar super satisfeito da mesma maneira, pagando o preço real, sem ter que dar um desconto. O cara nem queria o desconto. Mas quando eu falo ser vendedor aqui, não é só ser vendedor diretamente na ponta para o consumidor. Não é só sobre isso. Ser vendedor, o professor de música, ele é um vendedor. Porque ele tem algo a oferecer. Então, ele precisa de ter essa postura de que o que ele tem, você precisa. Isso já é a venda em si. A venda já começa na postura do professor. Primeiro, a postura dele em mostrar esse conteúdo. A postura dele em ver no aluno o desejo de aprender algo que ele tem para ensinar, isso já é a venda. E, óbvio, o preço é o último. Não, e também, por que a gente botou isso para não desanimar, né? Sim, sim. Porque se o professor não vende, não ganha dinheiro, ele desanima. É óbvio. Se tem alguma coisa que desanima mais do que tá faltando dinheiro no final do mês, de a conta tá na vermelha, tá atrasando conta, tá devendo, não tem nada mais desanimador que ser devedor. Então, verdade. assim, se o cara não ganha dinheiro, ele vai andar desanimado. Porque ele sabe que lá no fundo ele vai deitar a cabeça no travesseiro e vai pensar, pô, cara, dívida, como que eu me livro disso? Os boletos venceram, né? Então, assim, o professor ele precisa vender, ele precisa estudar sobre isso. E uma dica que eu dou é, cara, um bom vendedor, ele ouve. Ele ouve. Ele pergunta, o que você quer? E o cara faz a venda por si só. O que eu quero, meu sonho com a música é esse. Então, cara, eu tenho isso aqui pra você. Não, a gente viu aquela aula do Flávio Augusto, né? E eu fiquei impressionada, porque eu fazia aquilo sem saber, né? Mas ainda aprendi mais com ele. Que é o seguinte, fazer o que o Matheus falou, né? Perguntar pro cara qual que é o sonho dele,
que você quer aprender? Aí a pessoa vai falar o que ela quer aprender. Aí você volta para você não fala só que você tem para oferecer. Você pergunta de novo, volta para ele, deixa que ele se venda. Pergunta, mas você já perdeu alguma oportunidade na vida, algum momento em família, por não saber tocar? Por exemplo, o sonho do cara é tocar no churrasco de final de semana. Esse é o sonho que o cara vai falar para você. Aí você vai perguntar para ele de volta. Mas, pô, já perdeu alguma oportunidade em alguma festa, de impressionar alguma garota? Você vai ver o perfil do cara. Ou mesmo na família, já perdeu alguma oportunidade por não saber tocar? Ou é algo que, assim, você só imagina? Aí o cara normalmente tem né? A pessoa que quer tocar no final de semana para impressionar alguém já perdeu alguma oportunidade antes. E aí ele vai falar, pô, cara, se eu soubesse tocar, tinha conquistado a menina tal, que era apaixonada por ela e tal, mas não tocava nada, né? Ou então perdi a oportunidade de fazer uma homenagem aos meus pais na festa de 25 anos de casado deles, se eu tivesse feito e teria... Quer dizer, o próprio cara vai dar a resposta para você, ou seja, ele já tá se vendendo para você. Então, realmente, isso que o Matheus falou, de ouvir mais o cliente e fazer perguntas estratégicas para que ele responda e se convença. Sim, né? Exatamente. Então, isso realmente, Matheus, é algo que as pessoas não têm esse conhecimento. As pessoas olham a venda como algo muito difícil, como algo muito apelativo. E a venda nem sempre tem que ser apelativa. Obviamente que o mercado está lotado de apelação, né? Mas também a galera às vezes coloca como uma categoria inferior também, sabe? Vender, cara. Cara, vender. Na verdade, cara, os maiores, os mais ricos, os bilionários são vendedores daquilo que eles acreditam. O próprio Flávio que você falou, ele tem uma expressão interessante que no mundo existem dois tipos de pessoa. As vendedoras e as que trabalham para quem vende. Ouviu essa? As que trabalham para quem vende. É isso aí. Então, Ou seja, todo mundo tem que ser um vendedor. Desde uma ideia, desde si mesmo, né? De como se coloca. E o último ponto, Matheus, que a gente escreveu aqui, ó, foi ser profissional. Ser profissional. Não só ser profissional na postura, mas de realmente ter o que mostrar. Ser, como fala, tecnicamente ser capacitado, ser aquilo que você prometeu, né? Sim, Isso aí é uma coisa interessante porque existem vários níveis de professores, tá? Uhum. E existem tipos de professores também. Existe o professor que vai simplesmente dar uma aula, por exemplo, para uma criança. Você precisa ser profissional com uma criança, mostrar que você tem domínio daquilo ali. Você não necessariamente precisa ser um instrumentista virtuoso. Uhum. E existe até também um professor que vai dar aula para um jovem ou para alguém que está num patamar que não é intermediário ou avançado, que você precisa demonstrar profissionalismo através de outras coisas, através talvez do equipamento que você está usando, da sua execução, mesmo que seja uma coisa simples, você tenta fazer da melhor maneira, e também um músico de alta performance, que toca em alto nível, que vai precisar de se manter afiado. Tem também um ambiente profissional, né? A gente fala muito sobre o ambiente. Eu acho que também tem muito a respeito de você ser profissional nas suas atitudes, né? E como você atende as pessoas, como você se veste em casa. Por exemplo, eu vejo muito músico que quando faz uma live o cara tá de camiseta. O cara tá de short. Não faz sentido. Eu tô até pensando na pessoa aqui especificamente agora, por isso que eu tô assim. Eu conheço pessoas que falam sobre empreendedorismo, cara, e o cara tá barba mal feita, camiseta de short, sabe? Tem que ser conivente com aquilo que você tá falando, né? Então assim, o professor, ele precisa ter postura, ele precisa estar bem vestido. Tem um professor famoso aqui, um guitarrista que é conhecido, aqui no Rio de Janeiro, que a galera sempre fala assim, cara, chegava na casa do cara... fedorenta a casa do cara. O cara te recebia para fazer aula de samba canção. Caraca. Tem uma parada assim que eu lembrei aqui agora, que um amigo meu fez aula com o cara, falou assim, cara, tava fazendo aula com o cara, tava vendo o saco do cara. Ele falou assim, o cara não conseguia assim, concentrar aqui, que porra. Então, assim, isso aí é um nível, né, muito lá, mas, cara, às vezes você chega na casa do cara... Às vezes não, Matheus, esses vídeos estão chegando muito longe. Às vezes isso aí é para aquele professor de música que precisa
entender que ele tem que ser profissional. Não dá pra ser mulambado na hora que recebe um aluno, Exato, cara. Tem que se vestir condição. bem. A gente vai pra escola, a gente vai bem vestido. A gente não tá falando de roupas caras, tá, gente? A gente tá falando de se vestir bem, é botar uma calça, um sapato, um tênis. Independe de onde foi comprado. No seu ambiente, uma água, um banheiro limpo na sua casa para receber a pessoa. Uma cadeira confortável para o aluno sentar. A gente já falou limpo, isso em vários... cara? Não tá um negócio sujo, tem a lixeira. Pô, cara, a gente já teve exemplos de professores que davam aula no quarto, porque não tinha outro ambiente. A gente fala para começar da forma que você pode. Mas, cara, que o seu quarto pareça menos um quarto possível. Cama esteja arrumada, não tenha nada no chão, guarda-roupa com porta fechada, seja um ambiente mais clean, guarda tudo dentro do guarda-roupa. Depois, se você quiser tirar, depois que o aluno foi embora, você tira, mas deixa tudo muito parecido com um ambiente profissional, um ambiente de trabalho, né? Quando for tentar atender as pessoas... Atender com cuidado, com respeito, com um sorriso dar no atenção, rosto. Seja no direct ou seja presencialmente. Por que isso é importante para não desanimar? Porque se você não é profissional, você é mal remunerado, é mal visto, não é recomendado e você logo desanima. Exatamente. E para fechar mesmo esse vídeo, como não desanimar, né? Todas essas... Não foram chaves, né? Mas todos esses números, né? 1, 2, 3, 4 que a gente listou aqui, são motivos e atitudes que a gente passou para que você não desanime. Obviamente, lembrando mais uma vez, somos humanos, temos momentos de desânimo. Mas você ser vencido por ele é o que demonstra que você não vai para frente. Então, se você segue isso aqui, sabe, isso aqui é muito sério, é se cuidar, é ter responsabilidade, é ser profissional, é ser um vendedor de si próprio. Se você segue todos esses passos, com certeza o desânimo não vai te vencer e você vai galgar uma carreira de sucesso. Muito obrigada, Matheus, foi maravilhoso. Tem que falar pra galera que já tá inscrito. Ui! Se você chegou aqui, creio que você está se inscrevendo agora e também já deixou aquele like maravilhoso. Gente. E a gente também... Todas as perguntas que vocês escrevem aqui, a gente anota, viram temas para gente, para novos vídeos, novos podcasts. Se você tiver uma pergunta também, pode fazer aqui, sugestão, tá bom? A gente está sempre aberto. E é isso, né? É isso, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.